continuando aí com os volumes, vamos agora falar sobre o cilindro, tá? Então, a partir daqui, eu quero já fazer alguns apontamentos para nós avaliarmos. Bom, olha só, primeiramente aqui vamos ver o que é o cilindro. O cilindro, ele é esse sólido geométrico aqui, tá? Em que nós teremos um círculo embaixo, um outro círculo em cima, tá? E eles estão ligados, né, por uma superfície. Um exemplo é uma vasilha, um copo retrata exatamente o que seria um cilindro, tá? O cilindro, ele tem uma base que é um círculo, né, uma circunferência, um círculo com uma determinada área aqui. E aí, como ele tem um círculo como uma parte dele, nós precisamos relembrar algumas coisas referentes ao círculo e à circunferência. Primeiramente, a circunferência. Nós lembramos que o tamanho de uma circunferência pode ser obtido com essa fórmula, 2πr, ou 2 vezes π vezes r. Se eu quero saber o comprimento de uma circunferência, ou seja, qual seria o valor, né, dessa circunferência aqui toda, eu preciso pegar o raio e fazer 2 vezes π vezes r. E a área nós já falamos sobre a área do círculo, né? Circunferência em geral nós falamos quando tratamos só da extremidade, e o círculo quando estamos falando de todo o interior, inclusive o contorno. Então, quando queremos calcular a área, precisamos fazer πr ao quadrado. E aí é importante relembrar isso, por quê? Pelas duas situações que nós veremos aqui por diante. Primeiramente, aqui para calcular o valor da área, ou do volume, perdão, do cilindro, nós precisamos da área da base, tá? Então, para calcular o volume do cilindro, nós calculamos a área da base, que é o quê? Que é πr ao quadrado, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a área da base é igual a πr ao quadrado, tá? E quem é a área lateral? Quem seria a área lateral? A área lateral seria a superfície que contorna esse cilindro. E como nós calculamos essa superfície? Ó, pensa comigo. Se nós tivermos uma superfície e nós recortarmos, né? Então pensa em um círculo, nós recortamos, o que vai ficar quando a gente abre? Quando nós abrimos, fica um retângulo, né? Você pode fazer isso com papel na sua casa mesmo. Se você pegar um papel de ofício e dobrar, ele vai ficar no formato de um cilindro. Só vai ficar sem a parte de cima e a parte de baixo, mas vai ter o que exemplifica exatamente a área lateral. Quando você abre a folha, fica um retângulo, correto? Ou um quadrado também, dependendo, né, das dimensões deles. E aí o que acontece? Se eu tenho aqui, para calcular a área lateral, como é que vai ser? Ó, presta atenção numa coisa. Quando a gente abre e fica um retângulo, o que vai acontecer? Essa parte de baixo aqui mede quanto? Mede 2πr. Por que mede 2πr? Porque isso aqui refere-se à circunferência que eu abri. Então, quando eu abri a circunferência, né, ficou esse valor de 2πr embaixo, só que ele não está fechado. Ele está esticado, tá? E aí ficou 2πr. E aqui, o que é essa aqui? Isso aqui é a minha altura, não é isso? Ó? É H a minha altura. E para calcular a área de um retângulo, a gente sabe que a gente tem que multiplicar a base pela altura. Então ficaria 2πr vezes H. Isso aqui é a nossa área lateral. Exatamente isso. 2πr vezes H. E a nossa área total? A nossa área total vai ser a nossa área lateral mais 2 vezes a área da base. Por quê? Porque eu tenho a base, né, que está embaixo, e eu tenho também um outro círculo com a mesma dimensão em cima. Então eu vou ter que multiplicar por 2 para fazer esse total. Sim? Então vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tá? Então aqui falando da área total do cilindro. Tá? E o volume, como já falamos, é a área da base vezes a altura. Então eu calculo a área da base, que é πr ao quadrado, e multiplico pelo valor da altura. Sim? Mais uma vez reforçando, quando a gente fala de área, esse valor aqui, a unidade vai estar elevada ao quadrado. Se for centímetros, metros, vai ser metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, e assim por diante, quando estamos falando de área. Quando for volume, a unidade vai estar sempre elevada ao cubo, tá? A unidade que nós estivermos trabalhando.
Então vamos agora aqui a um outro sólido geométrico, que é o prisma. No prisma, o que acontece com o prisma, pessoal? O prisma, ele é um tanto parecido com o cilindro. A diferença é que no cilindro nós temos uma base, a base é sempre um círculo. Já no prisma vai ser uma figura geométrica que pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser uma base retangular, pode ser também um pentágono, entre outros polígonos possíveis. Então, olha só, no prisma, a figura geométrica que eu tiver embaixo é a mesma que eu vou ter em cima. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos destacar. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um quadrado, ou talvez um retângulo embaixo, e eu tenho a mesma figura em cima. Aqui é um triângulo. Quem está em cima? O triângulo. Aqui também uma figura aqui retangular. Em cima, uma figura retangular também. Então, eu vou ter sempre o polígono que está embaixo, é o mesmo polígono que está em cima. E eles estarão ligados por essa superfície, né, que vai ligar o polígono de baixo com o polígono de cima. Então, olha aqui. Como que nós calculamos, por exemplo, a área total desse polígono? A área total é o quê? A área total vai ser a área lateral, só fazendo aqui uma correção, a área total vai ser a área lateral, tudo bem? Mais 2 vezes a área da base, pela mesma razão do cilindro. Como eu tenho a mesma figura, o mesmo polígono embaixo e em cima, eu vou ter que multiplicar por 2 para fazer essa área total. Então eu tenho a área lateral mais 2 vezes a área da base. E aí, para essa área da base, a gente vai depender do conhecimento das últimas aulas. E nós vimos áreas de figuras planas. E aí, quando a gente estiver falando de volume, basicamente a gente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Tá? Agora vamos ao cone. O cone, como é que funciona o cone? O cone, ele é parecido com uma pirâmide. Tá? A diferença é que o cone tem uma base redonda. Então a gente viu que na pirâmide, o que acontece na pirâmide? Nós podemos ter uma base quadrada, nós podemos ter uma base triangular, nós podemos ter uma base pentagonal. Quando nós temos um polígono embaixo e esse polígono se une a um único ponto em cima, nós chamamos de pirâmide, não foi isso? Se a gente tem um triângulo, um quadrado, um pentágono embaixo e ele liga a um único ponto aqui em cima, nós chamamos de pirâmide. Agora, se não for um polígono, se for um círculo, nós chamaremos de cone. É só a gente lembrar lá da autoescola, né? Quando você faz baliza na autoescola, que você não pode bater ali no cone, se você bater no cone, você reprova. Então, essa figura é o cone. Também lembro que aquela casquinha de sorvete, né? Calórica, maravilhosa. Então, aquilo também lembra um cone, né? Entre outros exemplos diversos que a gente poderia aqui fazer, tá? Então, olha só, nós temos aqui o cone e como nós calculamos o volume do cone. O volume do cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Agora, pessoal, eu preciso aqui fazer uma observação importante. Quando nós estamos falando de sólidos, que nós temos um polígono ou um círculo embaixo, que liga a um único ponto aqui em cima, olha só, o volume vai sempre ser 1/3 da área da base vezes a altura. Se você voltar na aula anterior, voltar um pouquinho, você vai ver que quando nós calculamos aqui a pirâmide, também fizemos 1/3 da área da base vezes a altura. Essa fórmula aqui parece a fórmula da pirâmide. Em ambos, nós temos o quê? Nós temos um círculo, aqui no caso do cone, que está ligando a um único ponto, e lá no caso da pirâmide, nós temos uma base poligonal, ou um polígono embaixo, que também está ligando um único ponto. Nessas situações, a fórmula do volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Agora, nas situações em que nós tivermos um polígono embaixo e um polígono em cima, como veremos aqui adiante, o nome que daremos, é só a gente fazer a área da base vezes a altura. Então, olha só, por exemplo, aliás, como já fizemos, tá? Aqui, ó, polígono embaixo, polígono em cima, polígono embaixo, polígono em cima. Círculo embaixo, círculo em cima. Como é que a gente calcula? Basicamente,
a área da base vezes a altura. E quando a gente tem um ponto ligando, 1/3 da área da base vezes a altura. Para fechar agora, a gente vai falar da esfera, tá bom? Então aqui, tá aqui a esfera, né? É basicamente aí o formato da Terra. Tudo bem que tem gente aí dizendo que a Terra é plana, né? Mas vamos partir do princípio que ela não seja plana, né? E aí o que acontece? Se a gente tem uma esfera, primeiramente a área lateral. A área lateral nós fazemos 4πr², tá? Então para calcular a área lateral, ou seja, toda a superfície de uma esfera, aí para pensar numa esfera a gente pode pensar numa bola, num globo, né? Numa série de coisas. Então, ó, área lateral, 4πr². Basicamente a gente vai pegar esse raio aqui, o raio da circunferência, que passa aqui bem no meio da esfera, e aí esse raio a gente vai calcular aqui a nossa área lateral. E o volume? Qual é o volume? O volume é 4/3 de πr². 4/3 de πr². Então basicamente aqui para calcular a área lateral e o volume a gente só precisa do raio, que aí substituindo aqui nós já podemos verificar quais são os valores de área e de volume da esfera. Pessoal, só lembrando o que nós vimos aqui sobre cone, sobre pirâmide, paralelepípedo, prisma e sobre cubo, não é tudo que a gente precisa falar desses sólidos. Nós falamos basicamente das principais áreas e volumes, mas em aulas posteriores nós detalharemos um pouco mais cada características peculiares e avaliaremos com mais precisão, tá bom? Essas questões aqui. Só uma coisinha que eu não falei, e aqui eu não atentei, é para a área lateral e a área total do cone. A área total do cone também é a área da base mais a área lateral. Eu tenho a base do círculo, a área lateral, que eu aprendi a calcular aqui, ó, que é πrg. E agora é importante falar aqui, professor, quem é G? G é esse segmento aqui, tá, gente? Que parte da extremidade da circunferência da base e vai até o vértice lá em cima. πrg é a área lateral, área total só somar, e o volume 1/3 da área da base vezes a altura. Valeu, pessoal, um abraço!